Bom, gente, vamos tentar resolver aqui essa lista de questões aqui. Eu espero que vocês tenham assistido a aula que eu mandei pra vocês do Ari, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira questão diz o seguinte: desenhe as estruturas dos alcanos abaixo. Olha só, gente, é muito importante vocês terem em mente o seguinte. Olha só, as nomenclaturas, elas são dadas por elas têm três partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo, ele sempre vai indicar o número de carbonos. Um carbono é met, 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, e por aí vai, tá? É muito importante vocês lembrarem desses prefixos, gente, porque se vocês não lembrar, vocês não vão para lugar nenhum. O infixo, ele sempre vai indicar o tipo de ligação que está entre as moléculas, tá? O infixo, se você tiver só ligações simples, é an. Se você tiver ligação dupla, en. Se você tiver ligação tripla, in. Se você tiver duas duplas, como é o caso dos di-enos, di-en, e aí por aí vai. Os sufixos, eles sempre indicam Os sufixos, eles sempre vão indicar o grupo funcional. Se for um hidrocarboneto, a terminação do composto é O. Se for um álcool, ol. Se for uma cetona, ona. Se for um aldeído, al, e por aí vai. Existem alguns nomes que são bem diferentes dessas regras, como é o caso dos ácidos carboxílicos, porque mais à frente a gente vai ver. E os éteres também tem um nome bem específico, os ésteres também, mas por enquanto vamos aprender esses daqui, tá? Olha só, a outra coisa que é importante vocês saberem é que a gente precisa enumerar os carbonos, tá? Por quê? Porque você precisa ter que as ramificações, elas vão ter que receber os menores números possíveis. Isso aqui a gente vai perceber mais a partir da questão 2, que a gente precisa enumerar os carbonos, tá? E aí as ramificações precisam ter os menores números possíveis nos carbonos, menor numeração possível. A ligação tripla também, as duplas também. Você precisa identificar tudo isso na cadeia carbônica. Na cadeia carbônica, você precisa identificar o grupo funcional, você precisa identificar a dupla ligação, você precisa identificar a tripla ligação, qual carbono está localizado, cada um desses, certo? E por acaso, se você tiver uma cadeia que tiver grupo funcional, dupla ligação, ligação tripla, ramificações, você precisa dar uma ordem de prioridade. Uma cadeia que tem tudo isso aqui, o carbono que tiver o grupo funcional tem que receber a menor numeração possível. E assim você segue a ordem de prioridades. As ramificações, gente, elas também são derivadas desses prefixos. É por esse motivo que vocês precisam saber deles. As ramificações, para vocês identificar, porque vocês precisam identificar as ramificações dentro da cadeia. E aí, qual é a diferença? É que, por exemplo, a ramificação precisa ter terminação il. Por exemplo, uma ramificação que tem... Por exemplo, deixa eu pegar aqui a lista que vai ficar mais... Tá aqui, ó. Olha só, gente. Olha só. Olha pra cá. Aqui você vai ter uma cadeia normal. Essa curva aqui, ela dá uma tentação de achar que ela é uma ramificação, mas ela não é. Isso aqui é uma cadeia normal. Uma cadeia ramificada é essa que você vai ter carbonos terciários, carbonos quaternários. Cadeias normais, elas só têm carbonos primários e secundários. Ramificações, você vai ter pelo menos um carbono terciário, tá? Então, você vai ter outros carbonos ligados a uma cadeia principal. Então, aqui, por exemplo, que ramificação é essa daqui? Isso aqui é um metil, um met. Por que ele é met? Porque ele é um carbono. Por que ele tem terminação il? Ele tem terminação il porque il identifica uma ramificação.
tá? Por exemplo, aqui é outra ramificação. Pode ser que sim, mas aqui a cadeia principal tem que ser a mais longa, então ela não é uma ramificação. Mas, por exemplo, se por acaso essa daqui fosse uma ramificação, ela seria um etil. Et porque são 2 carbonos, e o porque é uma ramificação, tá? Então, é muito importante a gente ver isso. Cuidado que isso aqui pode não ser uma ramificação. A gente vai contar os carbonos e se essa aqui for a cadeia maior, é só um exemplo, tá? Então, vamos lá, gente. Olha só. Se você tiver como ramificação um único carbono, a gente diz que é metil. Met porque é um e o porque é uma ramificação. Se você tiver como ramificação 2 carbonos, olha só, nesse caso a gente tem o metil. Aqui pode não ser uma ramificação, a gente ainda vai resolver essa questão, mas se for, ó, et, 2 carbonos. Então, et, 2 carbonos e o ramificação. Olhando para cá, gente, a gente tem 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Prop, ramificação e o propil. Gente, perceba que existem nomes especiais. Olha só. Você pode também aparecer como ramificação de 3, algo desse tipo. Ó, essa daqui, 1, 2, 3, 4. Olha só, algo desse tipo aqui, ó. Carbono, 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 H3, H3, H. Isso aqui como uma ramificação, quase não dá para perceber. Olha só. Isso aqui como uma ramificação, tá? H3, H3, H. Olha só, isso aqui é uma cadeia principal. Isso aqui como uma ramificação, certo? Olha só, gente. Aqui, ó, 1, 2, 3, prop. Prop 3 e L, ramificação. Olha só, 1, 2, 3, prop. 3 é prop, ramificação. Propil. Gente, para a gente saber a diferença, se você vai ter uma cadeia linear como ramificação ou algo desse tipo aqui, a gente precisa dar nomes especiais. Por exemplo, nesse caso, o carbono é secundário, porque está ligado a 2 outros carbonos. Essa pode ser chamada de sec-propil ou isopropil. Por quê? Porque você vai ter 2 extremidades iguais. Iso é sempre igual. Propil, 3 carbonos. Sec, o carbono é secundário. Então, isso aqui é importante para vocês diferenciar esse tipo de ramificação que tem 3 carbonos desse aqui que é linear. Da mesma forma, galera, vocês vão ter esse tipo aqui, ó. Você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4. 4, olha só. 4 é but. 4, but. Como é uma ramificação, il. Também ele pode aparecer desse tipo, ó. 1, 2, 3, 4 é but. Perceba que a ramificação ele tá no carbono secundário. Sec, butil. Pode ser isobutil? Não. Porque o isobutil ele precisa ter o carbono com 2 extremidades iguais, como é nesse caso aqui, ó. Você vai ter isso aqui, ó. Aqui, ó, você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Cadê minha caneta azul? Azul caneta. Daqui, ó. Aqui, ó. Um carbono, 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 carbono. H3, H3, H, H2. Isso aqui é uma ramificação. Em uma das questões, a gente tem algo desse tipo. Deixa eu ver onde é que tá. Olha, e é nessa daqui, ó, na D. 4-isobutil. Então, ó, o isobutil é algo desse tipo. Você vai ter 4 carbonos, 4 carbonos, sendo que as extremidades, elas são iguais. Para diferenciar do butil com cadeia linear, do butil sec-butil, porque o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono secundário. E aí você ainda tem o terci-butil. Terci-butil.
Por quê? Porque o carbono é terciário. É um carbono terciário que está ligado a uma cadeia principal. Aqui é só ramificações, tá, gente? Não existe só esses três. Existe também para pentibutil, certo? Isopentil. O isopentil eu vou ter que dar uma olhada. Mas vamos lá. Vamos resolver as questões 1. Eu tive que escrever aqui nessa folha aqui azul para poder ajudar, tá? Porque lá não tem espaço na folha. Pois vamos lá. Olha só, galera. A primeira coisa que vocês têm que olhar quando vocês vão dar nomes ou desenhar compostos é o seguinte. Hexano. Deixa eu ver aqui, acho que vai ficar de cabeça para baixo para vocês. Mas vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Olha só. 2,3 de metil hexano. O, olha só, terminação O é um hidrocarboneto, certo? Ó, terminação, o sufixo O é de hidrocarboneto. An indica o quê? O infixo, que é de ligações simples, dupla, tripla, duas duplas. Então, ó, an, ligação simples. Ex, prefixo. Então, gente, olha só. Prefixo, infixo, sufixo. Número de carbonos, tipo de ligação, qual a função orgânica. Então, vamos lá. Ex, ó, quando vocês vão pra cá, quando vocês vão para o prefixo, ex são 6. Então, vocês vêm e desenham 6 carbonos. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. No carbono, ó, não é necessário, mas eu vou fazer só para vocês compreenderem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na nomenclatura, ele indica, ó, as vírgulas sempre vão separar números. O hífen sempre separa números de letras, tá? Olha só, quando eu olho para cá, eu sei que no carbono 2 eu vou ter um metil e no carbono 3 também. Então, CH3, o met não é só um? Met 1 e o para ramificação. E o ramificação met 1. Então, ó, metil no carbono 2, metil no carbono 3, certo? 2,3 dimetil. Por que o di? O di, gente, é para indicar que aqui e aqui tem metil. Para não ficar 2 metil, 3 metil. Se fosse, por exemplo, 2,3,4, 2 metil, 3 metil, 4 metil. Então, para evitar essas repetições, 2,3 de 2 metil. Tá? Cuidado para não vacilar, porque eu já vi tanto aluno pegar e colocar algo desse tipo. Isso aqui, gente, carbonos juntos não é metil, não é dimetil, isso aqui é um etil. Di é quando você tem 2 separados, certo? Então, vamos lá. Então, ó, 2,3 dimetil hexano. Beleza, a gente fechou. O que a gente tem que fazer agora? Preencher a cadeia com carbonos. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que muita gente ainda vacila. Ó, eu vou desenhar em lápis, depois eu passo para caneta. Ó. 1 carbono, 2 carbonos. O carbono é tetravalente porque ele faz 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 ligações, fechou. Então, ó, beleza. 3 hidrogênios. 2 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. 2 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Gente, para a gente não perder tempo fazendo hidrogênio por hidrogênio, o que as pessoas costumam fazer? Aqui não tem 3 hidrogênios? 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, o que a gente faz? Não era 3? 1, 2, 3, H3. Aqui não era 1, 2, H2. Aqui não era 1, 2, H2. Aqui, ó, era só 1, H.
Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2... Aqui falta 3 para fazer as 4 ligações do carbono. 1, 2, 3, 4. H3. Fechamos. Daí a estruturazinha, tá? Vamos lá, gente. Olha pra cá. Olha pra essa daqui. 4 isopropil. Olha aqui aquelas ramificações. Ó, essas ramificaçõezinhas aqui. Ramificações ramificadas. 4 isopropil. 2,4,5 trimetil. Heptano. Olha só, gente. Vamos por partes. Olha pra cá. Olhando pra essa aqui, ela vai indicar a cadeia principal. Cadeia principal, ramificações. Cadeia principal, ramificações. A cadeia, ó, heptano. Eu vou detalhar, mas depois eu não vou mais detalhar, não. Ó, hept. Isso aqui é o quê? É prefixo. An é infixo. E esse aqui é o sufixo. Número de carbonos, o infixo, tipo de ligação, tipo de função. Então, vamos lá. Olha só, o prefixo, ele é hept. Quando você vem para cá, ó, hept são 7. Então, eu vou desenhar 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já está indicando que só tem ligações simples. An é de ligações simples. O é de hidrocarbonetos. Ok? Então, ó, hidrocarbonetos, álcool, OL, cetona para ona, aldeído para al. Então, deixa eu marcar aqui para não ficar tão... Hidrocarbonetos, álcool, cetona, aldeído. Então, vamos lá. Beleza, já fizemos as 7 carbonos de hept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, no carbono 2, vamos lá pro 4. No carbono 4 eu tenho um isopropil. 1, 2, 3, 4. A gente aprendeu nesse instante que o isopropil, ela tem essa estrutura aqui. Porque o prop é de 3. O isopropil é para diferenciar dessa ramificação linear do propil. Então, aqui, ó, linear é propil. Uma ramificação ramificada que você tem duas extremidades iguais. Iso, 1, 2, 3, propil. Então, ó, isopropil, carbono, carbono. Isso aqui é um propil, meninos. H3, H3. Ele vai indicar que no carbono 1, 2, aqui você vai ter o que? Trimetil. No carbono 2 eu tenho um metil. No carbono 4, 1, 2, 3, no carbono 4 eu tenho um metil. No carbono 5 eu também vou ter um metil. E aí, beleza, fechamos. O que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer aqueles hidrogênios, colocar os hidrogênios. Ó, eu não vou colocar hidrogênio por hidrogênio não, gente. Aqui tem 3 hidrogênios, seria H3. Aqui, ó, 1, 2, H2, H, H2, H, H3. Fechamos. Olha só esse aqui, meninos. Essa daqui, olha, vamos pro item C. No item C, você vai ter isso aqui. Vamos para a cadeia principal, oct. Oct é 8. Faz 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ok? Só tem ligações simples. É um hidrocarboneto, ó. Ok? Então, ó, octano, certo? Olha só, gente, ele está indicando 2,2 de metil. Isso aqui, gente, que vacilo, cuidado, 2,2 de metil. Não vão cair na tentação de fazer isso aqui, tá errado. Isso aqui é etil, tá errado. 2,2 de metil tá errado se vocês fizerem assim, tá? 2,2 de metil é colocar CH3 em cima e CH3 embaixo. Tá? 2,2 de metil, 1, 2, 3, 4 propil. 1, 2,
3. 3 prop e L ramificação. 1, 2, 3 propil, certo? 2,2 de metil, 4 propil apenas, tá pronto. Isso mesmo, 4 propil. E aí a gente termina com hidrogênios. Lembrar de colocar, ó, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, H3, 1, 2, 3, H3, né? Pronto, meninos, qualquer dúvida, manda o WhatsApp. Deixa eu apagar isso aqui. Tá aqui. Gente, é por isso que eu digo, não aceitem ficar sem entender isso aqui, porque isso é muito fácil, gente. O isobutil, ó, mais aqueles ramificações de ramificações. Olha só a cadeia principal, octano. Aqui ele vai ter 8 carbonos na cadeia principal, octano. Então, vamos lá. Eu vou ter 8 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 4, eu tenho um isobutil. Ó, 1, 2, 3, 4, butil linear. 1, 2, 3, 4, porém a ramificação, o carbono secundário está ligado à cadeia principal, sec, butil. Quando eu tenho algo desse tipo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, se a gente virar, essa extremidade é igual a essa. Isso aqui é um isobutil. Se você tem 1, 2, 3, 4, um carbono terciário está ligado à cadeia principal, é terci-butil. Então, ó, vamos lá no carbono 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Isobutil, carbono, aqui. 1, 2, 3, 4. E duas extremidades iguais. H3, H3, H2. Eu tenho no 2,5 dimetil. Então, no carbono 2, CH3, 1, 2, 3, 4 e aqui CH3, dimetil, certo? E agora é só preencher com hidrogênios. 3, 4, ó, gente, 1, 2, por isso que ficaria H2. 1, 2, por isso que aqui ficaria H2. Falta só 1, 2, 3, faltaria só 1 para fazer 4 ligações. Aqui também faltaria só 1 para preencher as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. H3. Pronto, fechamos. Agora vamos resolver a questão 2. Olha só, vocês têm que lembrar de tudo isso, porque isso aqui é um resumo muito importante, meninos. Isso aqui é só de alcanos.